Olá, caros cursistas! Nessa aula, vamos falar sobre as sequências didáticas, mas vamos começar com uma reflexão. O que se discute prioritariamente é que a profissão docente adquiriu grande complexidade nessa sociedade do conhecimento, que de acordo com Alarcão, passou a se chamar sociedade da aprendizagem, visto que não há conhecimento sem aprendizagem. Nesta sociedade, a ciência e a tecnologia promovem mudanças a todo instante. A diversidade dos sujeitos é enorme, existem muitas situações possíveis para apoiar a aprendizagem. O ensino precisa enfatizar a qualidade e as formas de avaliação do aprendizado precisam ser revistas. Essa reflexão foi pautada, em Bernon e Alarcão, e nós discutimos aqui um pouco da nossa profissão docente e o que a gente precisa fazer para que a qualidade do ensino seja priorizada. Diante disso, surgem uns questionamentos aqui. Você elabora sua aula? Como você elabora sua aula? Quanto tempo você gasta com a elaboração da sua aula? É possível realizar um processo de ensino e aprendizagem sem planejar? Bom, com base nessa reportagem retirada da Nova Escola, é impossível porque o planejamento é uma coisa inerente ao ser humano. Então, sempre temos algum plano, mesmo que não esteja sistematizado por escrito. Agora, quando falamos em processo de ensino e aprendizagem, estamos falando de algo muito sério, que precisa ser planejado com qualidade e intencionalidade. Planejar é antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de necessidades criadas por uma determinada realidade. E, sobretudo, agir de acordo com essas ideias antecipadas. Compreendendo que planejamento é um instrumento que subsidia a prática pedagógica do professor e que possibilita a ele uma organização metodológica do conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula, entendemos então que o planejamento é uma necessidade para o desenvolvimento dos alunos, viabilizando meios para o sucesso do processo de ensino e de aprendizagem. Vamos então falar sobre as sequências didáticas. As sequências didáticas podem ser um produto educacional, né? As sequências didáticas precisam ser bem referenciadas, existem autores que explicam, definem, exemplificam as sequências didáticas, para que os professores possam se basear nesse conhecimento e elaborar as suas próprias sequências. Em rede, nós encontramos diversas definições sobre as sequências didáticas. Como exemplo agora, apresento para vocês uma definição retirada de um blog. Esse tipo de definição não pode ser utilizada num trabalho, não deve ser utilizada num trabalho acadêmico. Eu trouxe apenas para exemplificar como nós encontramos diversas definições. Aqui eles falam dos planos de aula, colocam como um módulo mínimo de planejamento. Falam que sequência didática é uma modalidade onde a duração é limitada a algumas semanas de aula, que o conteúdo é mais específico de um projeto e é explorado em atividades seguidas, que se tornam cada vez mais complexas. Um exemplo de matemática é a resolução de uma série de problemas que explorem a adição e a subtração, cuja dificuldade aumente a cada aula. Traz aqui um exemplo, e aí fala depois de projetos de ensino, né? Então, aqui um blog que busca abordar aqui o que é sequência didática. Aqui é um exemplo retirado da revista Nova Escola, né? Como organizar a sua sequência didática, né? Então, essa reportagem, a gente vê, quando a gente coloca lá nessa revista, tem muitas reportagens falando sobre sequências didáticas. Nessa reportagem, eles buscam responder a 10 perguntas fundamentais para planejar boas sequências didáticas. Então, assim, um exemplo que o professor pode buscar, né? Fala aqui de um livro que foi publicado,
eu trouxe como um exemplo de como nós encontramos bastante referências a sequências didáticas na internet. Aqui eu trago um outro exemplo, aqui já de um produto educacional, de um trabalho acadêmico, né? Um trabalho que foi produzido um mestrado profissional, mas é um trabalho referenciado, né? Eu só destaquei a referência porque quando a gente busca nessa referência Kobashi-Gawa, ele se pautou no Zabala, que é o próximo slide. Eu vou trazer a definição de Zabala. Então, mais para alertar vocês que existem referenciais teóricos que são assim mais importantes sobre certos temas, né? E sobre sequência didática, eu vou trazer 2 aportes teóricos que eu vou mostrar aqui na frente, mais adiante. Então, aqui, lá dentro desse trabalho, desse produto educacional, ele define sequência didática como um conjunto de atividades, estratégias e intervenções planejadas nesta etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes. Lembra um plano de aula, entretanto, é mais amplo que este por abordar várias estratégias de ensino e aprendizagem, por ser uma sequência de vários dias. Pressuposto do uso da sequência didática, de acordo aqui com a autora desse produto educacional. Acredita-se que por meio desta estratégia haja avanço na apropriação do ensino, que as concepções dos escolares possam ser conhecidas, permitindo a intervenção dos docentes assim que necessária, sendo assim uma ação democrática aos discentes. Por meio da sequência didática, o docente que tenha fragilidade em algum conhecimento pode ter a oportunidade de adquiri-lo enquanto se prepara para lecionar tal tema. E essa eu acho uma parte fundamental, porque, de fato, quando nós paramos para elaborar uma aula, a gente pensa, reflete, busca uma reportagem, busca um livro, busca uma fonte e com aquilo a gente adquire, aquele conhecimento, pode ensinar aquele conhecimento de forma mais adequada. Bom, agora eu trago um referencial teórico muito importante. Nós encontramos muitos trabalhos que se pautam aqui nesse autor, no Zabala. O nome do livro, A Prática Educativa, e ele fala sobre essa questão do planejamento, sobre a questão da análise da prática profissional, da profissão docente, de forma mais ampla. E Zabala diz o seguinte, que buscar a competência em seu ofício é característica de qualquer bom profissional. Esse autor elabora um modelo que seria capaz de trazer subsídios para a análise da prática profissional. Como opção, ele se utiliza do modelo de interpretação que se contrapõe àquele em que o professor é um aplicador de fórmulas herdadas da tradição, fundamentando-se no pensamento prático e na capacidade reflexiva do docente. E a definição. Para Zabala, sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos, que têm a virtude de manter o caráter unitário e reunir toda a complexidade da prática ao mesmo tempo. Permitem incluir as 3 fases de toda a intervenção reflexiva, que é o planejamento, a aplicação e a avaliação. Bom, eu trago aqui um esquema apresentado nesse livro do Zabala. Ele aqui mostra todos os elementos que ele utilizou para a análise da prática, a prática docente, com destaque para as sequências de atividade. Está circuladinho ali em vermelho. Então, ele mostra diversos elementos que influenciam no modelo teórico que o professor elabora, que o professor planeja,
para suas atividades, para suas aulas, e ele ainda mostra que esse modelo teórico sofre certas influências, né, do contexto educativo até chegar, de fato, no que é a prática educativa. E essa sequência de atividade, assim, também acontece com elas, né? As sequências de atividade, existe um planejamento, mas a gente sabe que na hora da aplicação, da prática, certas adaptações muitas vezes são necessárias. Então aqui ele está mostrando de forma ampla. Agora eu vou apresentar exemplos de sequências didáticas que o autor, né, o Zabala, apresenta a avaliação dessas sequências didáticas de acordo com a dimensão conceitual, né, a questão do ensino dos conteúdos, dos conceitos, de acordo com a dimensão procedimental e atitudinal. Nesse exemplo, né, no qual é apresentado na página 56 do livro, então esse quadro com essa unidade de ensino, que ele chamou de unidade de ensino, está na página 56 do livro. Zabala apresenta uma unidade de ensino genérica. Aqui ele não chamou de sequência didática, nem denominou sequência de ensino ou sequência didática, porque aqui é algo mais genérico. Tá? E ele explica, lá na página 59, ele traz uma explicação. Ele diz que nessa unidade de ensino, ou sequência didática genérica, como eu denominei, o objetivo principal do professor é que os alunos saibam os conteúdos, um caráter bem tradicional. Então, vamos aqui dar uma olhadinha nessa unidade de ensino. No primeiro momento, ele fala da comunicação da lição. O professor ou a professora expõe o tema, enquanto explica, os alunos tomam nota. O professor ou a professora permite alguma pergunta, a que responde oportunamente. Quando acaba, define a parte do tema que será objeto da prova, que vale nota. Então, algo bem tradicional. No segundo momento, um estudo individual sobre o livro-texto. Então, cada um dos alunos, utilizando diferentes técnicas, quadros, resumos, síntese, realiza o estudo do tema. No terceiro momento, repetição do conteúdo aprendido. Cada aluno ou aluna individualmente memoriza os conteúdos da lição, que supõe será objeto da prova ou exame. Num quarto momento, a prova ou exame, né? A avaliação. Todos os alunos respondem as perguntas do exame durante 1 hora. E no quinto momento, a avaliação do professor, né? Ele comunica aos alunos os resultados obtidos, ou seja, uma sequência didática genérica, né? Que mostra, assim, um passo a passo bem semelhante a uma aula tradicional, com caráter bem tradicional. Eu trago outro exemplo, né, que ele já apresenta lá na página 57, é uma unidade 3, que ele denomina unidade 3. Essa unidade 3, ela é constituída ali por 8 tópicos, 8 passos, né? E Zabala, na página 61, faz uma análise sobre essa unidade 3 e ele explica o seguinte, que nessa unidade de ensino, ou sequência didática genérica, o professor valoriza os conteúdos procedimentais e atitudinais. Seu objetivo é que os alunos saibam os temas, saibam fazer diálogos e debates e sejam participativos e respeitosos. Então, ele pensa nessa parte da atitude, pensa na parte do processo, de como chegar, de como construir o conhecimento. Então, vamos ver lá na unidade como que ele apresentou esses passos. No primeiro momento, a apresentação por parte do professor ou professora de uma situação problemática relacionada a um tema. O professor ou a professora desenvolve um tema sobre um fato ou acontecimento, destacando os aspectos problemáticos e os que são desconhecidos para o aluno. Né? Os conteúdos do tema e da situação que se propõe podem ser um conflito social ou histórico, uma diferença na interpretação de determinadas obras literárias ou artísticas, a comparação entre o conhecimento vulgar de certos fenômenos biológicos e possíveis explicações científicas. Então, ele começa ali com uma situação problemática relacionada ao tema que será estudado.
bem diferente do exemplo apresentado anteriormente. No segundo